Você sempre teve vontade de fazer day trade no mercado americano, o melhor mercado do mundo para fazer day trade, mas tem medo, tem receio, está preocupado com risco? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como o price action funciona e como essas coisas todas que você realmente tem que levar em consideração podem ser minimizadas para você ter o melhor resultado possível. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA e esse canal foi feito para você que quer aprender a navegar o maior e melhor mercado do mundo, o mercado americano. Se o seu interesse é aprender tudo que o mercado americano tem para oferecer, porque esse canal é dedicado exclusivamente sobre esse mercado americano, investimento, trade, tudo que você imaginar, trend, notícias, o que influencia o mercado americano, qual o tipo de ativo, o que está realmente hot, esse canal foi feito para você. Por isso, já deixa o seu like, considera também subscribe para o nosso canal e ative o sininho para você não perder o nosso conteúdo. O vídeo de hoje é super especial. Eu vou falar com vocês sobre price action e vou mostrar para vocês como você entender suporte e resistência nos índices americanos e como que a gente faz isso lá no Clube do Investimento, baseado nos níveis que eu divido com todo mundo, suporte e resistência. Você começa a entender como essa coisa chamada price action, a variação do preço no tempo, os fatos, simplesmente os fatos, de onde os compradores aparecem, onde os vendedores aparecem e onde fica muito mais simples, muito mais fácil para qualquer pessoa que tem interesse em fazer day trade para que você consiga. Um full disclosure para vocês entenderem é o seguinte: day trade é uma atividade extremamente perigosa. Day trade tem risco associado, trading tem risco associado, mercado financeiro tem risco associado, mas tudo na vida tem risco associado. Para pensar, se você pega o seu carro, sai de casa e vai para o trabalho, você está correndo algum tipo de risco? Claro que você está correndo algum tipo de risco. Se você anda, caminha na rua, na calçada do seu bairro, tem algum tipo de risco associado? Claro que tem. E a diferença dos grandes traders, dos grandes investidores, inclusive quem faz day trade de verdade de um jeito sério, é você, antes de criar qualquer tipo de fantasia, antes de você criar qualquer tipo de ilusão na sua cabeça, você entender que você precisa saber onde está o seu risco. E a partir desse momento, primeiro você descobre onde é que está o seu risco, onde é que está a resistência, onde é que está o suporte, onde é que pode estar o tipo de trap, liquidity grab que vocês vão ver no vídeo que eu vou explicar. Onde que está o meu risco primeiro e se fazer a pergunta mais importante que um trader tem que fazer cada vez que entra no trade, que é quanto que eu posso perder? Quanto que eu posso perder? Você descobre onde é que está o seu risk, você entende essa dinâmica e assim você começa a fazer trades melhores e conforme o tempo passa, como qualquer outra atividade, é uma atividade que demanda tempo, dedicação, mas que qualquer pessoa realmente se dedicar consegue. E tem mais. Além de eu explicar isso tudo, fica comigo no vídeo, porque no finalzinho eu quero falar uma coisa para vocês que vai mudar completamente a sua percepção de como que você tem que fazer, não só o processo técnico, mas principalmente o processo emocional para você conseguir fazer isso funcionar para você, como tem funcionado para todo mundo lá no Clube do Investimento. É esse tipo de informação que eu divido com todo mundo, suporte, resistência, o que a gente está olhando diariamente, e é por isso que esses trades funcionam, e você vai ver aqui comigo agora. Então, a gente vai olhar para price action aqui nesse gráfico do SPY, o ETF que acompanha o S&P 500. Antes da gente chegar no dia que a gente quer se concentrar, eu quero mostrar só uma coisa para a gente começar a setup, pensar nesse trade de um jeito mais estratégico. Você vai perceber que aqui são as linhas que eu comentei, que eu divido com todo mundo lá no clube, de suporte e resistência. E nesse dia aqui, no dia 12, de fevereiro, a gente já tinha, o price action já tinha rejeitado essa região. A gente sabia que ia ser por volta de $503. Era uma resistência forte, porque o price action rejeitou exatamente aqui. Nesse caso específico, a gente teve CPI, o Consumer Price Index, o valor da inflação para o consumidor. Price action rejeitou, mas o SPY encontrou suporte aqui, que a gente saberia que seria um bom suporte, um bom ponto de suporte. A gente tinha um cluster de suporte, a gente tinha um suporte técnico aqui, a gente tinha mais uma linha de tendência e o suporte foi encontrado aqui. A gente começou a bounce, começou a voltar. Bounce nada mais é um termo em inglês, como se fosse uma kick, uma bola que kick. Então ele foi jogada para cima, ela foi jogada para cima, bateu aqui e quicou para baixo. Foi jogada para baixo, quicou para cima. Basicamente isso. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a ter, chegando no dia de nosso interesse aqui, a gente percebeu uma coisa, que mais uma vez o price action rejeitou não na resistência mais em cima, mas nessa outra resistência por volta de $502. No finalzinho do dia, a gente começou a perceber que o preço, que os compradores começaram a perder a força. Você tem esses candles muito mais fracos, deixando o wick em cima, sem confirmação,
E o macete que você pode ver se você usa o TradingView ou qualquer outra plataforma de trade, você sempre pode ver o que está acontecendo no Price Action depois que o mercado fecha. Então aqui no lado direito do TradingView, você tem RTH, Regular Trading Hours, o horário normal de trade do mercado, das 9h30 da manhã, que é o horário de Nova York, até as 4. Você pode mudar e colocar Extended Trade Hours. Você vê o que está acontecendo depois que o mercado fecha. Deixa eu tirar isso aqui. Então o que aconteceu? Anteriormente, no finalzinho do dia, isso aqui foi o dia anterior, a quinta-feira, o Price Action testou isso aqui, continuou trading um pouquinho acima dessa linha, começou a ficar lateralizado, começou a ficar trading sideways, e antes do dia começar, depois desse teste, a gente teve PPI, foi mais uma notícia importante, das poucas que realmente faz o mercado mover, a gente estava de olho nisso, a gente já estava observando isso, e o preço começou a ser rejeitado aqui de novo, e aqui o dia começou. É nisso que eu quero que vocês se baseiem. Então, para isso, para você analisar price action, para fins de day trade, eu gosto de olhar o gráfico de 5 minutos. Você pode mudar aqui no TradingView. Eu não uso, eu sei que tem gente que usa gráfico de 1 minuto, de 3 minutos. Não tenho nada contra quem faz isso. Se funciona para você, para mim não é minha preferência. Eu vou botar só mais um indicador aqui, o VWAP. A gente vai estar trabalhando com 2 indicadores e o mais importante. Então, olha só, vamos entender mais isso aqui mais uma vez. A gente já sabia que o preço foi rejeitado aqui, nessa região, por volta de $502. Perto do fim do dia ele foi rejeitado. A gente já sabia que no pre-market, anteriormente, o preço estava sendo rejeitado e vindo aqui para baixo. Então, o que a gente começou a notar aqui? Quando você tem preço sendo rejeitado na resistência, é bom você começar a pensar em duas coisas. Primeiro, ou se você sabe entrar em trades short, trades onde você é beneficiado se o estoque, o ativo em questão cair, ou simplesmente esperar se essa não for sua praia. Porque fica muito mais fácil você fazer um trade short depois que o price action é rejeitado numa resistência, colocando o seu stop em cima, um pouco em cima. Eu já vou mostrar para vocês alguns bons pontos para você botar o stop e você pensar bearish. Então é bem mais eficiente você pensar bearish, você pensar em termos do mercado cair em resistências e você pensar bolas nos suportes. Eu vou mostrar isso para vocês. Primeira coisa é o seguinte, a gente entrou nesse trade, geralmente eu não entro em trade manhã muito cedo, todo mundo fala melhor horário para o mercado, isso não é bem assim, mas o setup estava muito bom. E o setup é muito mais importante do que horário ou qualquer outra coisa que se diga. Onde você teve rejeição de price action e continuação, follow through, com esses candles mais bearish, deixando weak, deixando esse pavio para cima, abaixo das minhas médias móveis. Tanto a minha média móvel de 9 exponencial, quanto o meu VWAP, que começou o dia aqui. Mas como isso aconteceu, você teve follow-through, a gente entrou nesse trade, só que a gente foi nesse trade a mais ou menos por aqui nessa região. E deixamos mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente vai perceber que anteriormente a gente já tinha testado essa região aqui. Então, é muito comum que o mercado faça uma coisa chamada liquidity grab. Ele vai pegar liquidez, ou seja, ele vai tirar os stops de um monte de gente que estava olhando para fazer trade aqui e continuar bearish aqui. O que a gente fez no nosso caso? A gente começou a tirar lucros parciais aqui, a gente começou a fazer o breakdown, até botei uma mensagem que não era hora de ficar muito bearish. Aqui eu vou botar essa mensagem para vocês verem, dividir com todo mundo. E nesse ponto a gente tirou todos os nossos lucros, saímos do trade, acabou o trade de novo. Você está falando de um trade num tempo gráfico de 5 minutos. Tem que ser uma coisa muito curta. O mercado imediatamente, ou seja, se você tivesse colocado um stop aqui e quisesse entrar long, se você tivesse pensado o contrário do que a gente fez, e repare que a gente tinha a confirmação do RSI ficando cada vez mais negativo. Mas reparem que aqui nesse ponto aqui, o RSI chegou no fundo, chegou perto de oversold, sobrevendido, e começou a rebound com um candle super bullish. Agora, vamos pensar o contrário. Se você tivesse entrado em algum ponto, geralmente eu entraria depois dessa confirmação, sempre faz mais sentido. Você esperar o que era suporte ser retestado, agora como, mais uma vez, ele foi testado, fez o breakout, voltou e testou, e qualquer ponto, principalmente esse candle super bullish que fez aqui, seria uma boa entrada bullish com candle bullish, o RSI começando a reverter, ficando positivo, e price action cruzando esse cruzamento das médias móveis, tanto de 9 quanto do VWAP.
Mas até onde você vai com isso? Até onde você iria? Muito simples. Antes de você entrar nesse trade, você tem que entender onde que está o seu stop, onde é que você tem que sair se der errado, porque às vezes dá errado, e até onde você vai. E o ponto exato de você ir nesse trade é sempre até a próxima resistência. A gente já tinha essa resistência, a mesma resistência marcada, e você vai perceber que não só ela funcionou aqui, mas aqui mesmo ela tentou fazer o breakout, ficou consolidando, foi rejeitada mais uma vez, tentou fazer mais um breakout perto da próxima resistência e foi rejeitada mais uma vez. Então, a grande lição para a gente aqui é que você entende, marca certinho os seus pontos de suporte, seus pontos de resistência, e você faz trade principalmente em time frames menores. Você faz o que eu chamo de um short trip, uma viagem curta de uma resistência ou suporte até a próxima resistência ou suporte, dependendo da direção do trade. Claro que se você botar algumas médias móveis, vão te ajudar também, mas o ponto central é você focar nesse trade range. A gente tinha um trade range para focar nesse dia. Se eu quiser ser bem conservador, esse trade range aqui, qualquer coisa fora disso seria onde eu colocaria meus stops, qualquer coisa dentro disso, se estivesse dentro dessa caixa, onde eu tenho meu suporte, resistência para fazer trade. Quando você vê isso, entende isso, price action fica muito, muito mais fácil. Você começou a perceber que dá para você sim começar o seu trade visualizando onde é que está ponto de suporte, resistência e principalmente onde o seu risco, onde é que ele mora, onde é que as coisas podem ir contra você e onde que você tem que falar assim, olha, tá na hora de eu sair porque foi contra o que eu imaginava. Isso acontece constantemente em trade, não tem o menor problema, tem que aprender a pensar nisso de um jeito global. E como eu falei lá no comecinho do vídeo, quero falar uma coisa para vocês. Hoje em dia fala-se muito de controle emocional em relação a trade. Yes, é super importante, é vital. Eu sempre digo que uma pessoa que tem um conhecimento técnico regular, mas tem um controle emocional bem elevado, consegue ter excelentes resultados, e o inverso não é verdadeiro. Você pode ter o melhor tipo de setup, a melhor técnica, se você não estiver emocionalmente preparado para fazer isso, você pode se dar muito mal. Mas isso aqui é uma dica simples, fácil, que você deve levar com você para sempre. Enquanto você tiver interesse em trade, enquanto você estiver envolvido com o mercado financeiro, guarda essa dica que eu vou falar para vocês. Um trader profissional, ou pelo menos que tem interesse sério em ter resultados no mercado financeiro, ele só pode aceitar 3 coisas. Só 3 coisas. E essas coisas são um ganho grande, um ganho pequeno e uma perda pequena. Se você parar para pensar, muito do que se fala sobre controle emocional se resume nessas regras simples. Eu vou repetir. O trader profissional pode aceitar um ganho grande, um ganho pequeno, uma perda pequena. Você começa a entender que se você tem todas as ferramentas técnicas no lugar e você se limita quando as coisas vão a seu favor ou quando vão contra você, a fight satisfeito dos seus trades, você pode ter um ganho grande, eventualmente acontece, um ganho regular, um ganho pequeno, médio, it's okay, e uma perda pequena também é uma vitória, porque você conseguiu manter um framework onde você limita risco. Isso vai fazer sempre uma diferença gigantesca nos seus trades. Se você gostou desse vídeo, não perca a oportunidade. Agora já deixa aí o seu like, não custa nada para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e ajudou alguém. Deixa também o seu comentário, considera subscribe para o nosso canal. Continua acompanhando, porque o que tiver sobre o mercado americano, não só sobre trade, mas investimento de longo prazo, investimentos baseado em dividendos, ETFs, o que você imaginar, vai estar sempre aqui para vocês. Eu vejo vocês de novo no próximo episódio.